crianças, bom dia. Mais uma segunda-feira, né? Iniciando mais uma semana. Então vamos com a nossa oração do dia. Senhor Deus, gratas te somos por mais um dia, por nos permitir estarmos bem. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja, livrando-nos de todo mal. Por isso te pedimos e te agradecemos. Amém. Hoje nós vamos iniciar com a correção das páginas 94 e 95, 99 a 102 e 105 a 110. Nas páginas, se não me engano, 99 até a 100 é texto. Então, as partes de textos extensos nós vamos estar pulando para diminuir o tempo do nosso vídeo. Então, vamos lá. Primeira, na página 94. Algumas das palavras a seguir foram retiradas do texto Manchas Coloridas. Observe o que elas têm em comum. Depois, copinhas da coluna adequada. Nós temos hábito, mancha, cozinha, vermelho, cheiro, horizonte, homem, molhado, história, recheio, horário, higiene. No grupo 1, ele pega as palavras com H inicial. E no grupo 2, as palavras com CH, LH e NH. Então, tia, nós temos as palavras no grupo 1. Hábito, higiene, homem, horário, história e horizonte. Novamente, grupo 1. Hábito, higiene, homem, horário, história e horizonte. No grupo 2, nós temos as palavras mancha, cozinha, vermelho, cheiro, molhado e recheio. Novamente, o grupo 2, mancha, cozinha, vermelho, cheiro, molhado e recheio. Letra A. Circule as letras que vêm depois do H inicial. Então, vamos lá. Depois do H inicial, nós temos as vogais, né? As letras vogais. Nós temos o A em hábito, o I em higiene, o O em homem, o O em horário, o I em história e o O em horizonte. Então, nós temos A, I e O. Na letra B, ele diz, releia no grupo 1 as palavras com H inicial e diz assim, se for retirada a letra H dessas palavras, a pronúncia delas muda? Então, não, a pronúncia não muda, continua hábito, higiene, homem. Então, percebam que a pronúncia continua igual, até porque o H, ele não possui som, como sabemos, né? C. Agora circulem todas as palavras do grupo 2, a letra que vem imediatamente antes e a que vem indiretamente depois do H. Escreva que letras podem vir do H. Então, vamos lá. A letra que vem imediatamente antes e a que vem imediatamente depois no grupo 2. Então, nós temos mancha, nós temos o C, que vem antes, e o A que vem depois. Em cozinha nós temos o N que vem antes e o A que vem depois. Em vermelho nós temos o E que vem antes e o O que vem depois. O cheiro, né? Tem o C que vem antes e o E que vem depois. Molhado nós temos o L antes e o A depois. Recheio, nós temos o C que vem antes e o E que vem depois. Então, escreva as letras que podem vir antes do H. Então, nós temos C, L e N, não é isso? Segundo, escreva o nome das figuras nos lugares adequados. Nós temos aí um ninho, né, um chocolate, uma agulha, uma rolha, uma minhoca, chave, rainha, chinelo e milho. Então, vamos lá. Tia, com CH nós temos chave, chocolate e chinelo, não é isso? Com LH nós temos agulha, rolha e milho. E com NH nós temos rainha, minhoca e ninho. Terceiro, leia a quadrinha
e comente o que deu sonoridade a ela. Chove chuva, chuvisquinha, minha calça tem furinho. Chove chuva, chuvarada, minha calça está furada. Lenice Gomes. Letra A. Sublinhe na quadrinha as palavras da mesma família de chuva, depois reescrevas. Então, nós temos que é da mesma família de chuva. Nós temos chove, não é isso? Chuvisquinho e chuvarada. Chove, chuvisquinho, chuvarada. Letra B. Agora escreva as palavras da mesma família de chave. Nós podemos ter chaveiro e chavinha, não é isso? Em folha, nós podemos ter folhagem e também folhinha. E caminhão, nós temos quem? Caminhoneiro e também caminhãozinho. Então, agora vamos lá para a página 99. Você já viu algum filme ou desenho animado em que apareçam plantas carnívoras? Então, já assistiram algum desenho desse tipo? Vocês podem perceber que as plantas carnívoras são representadas em tamanhos bem maiores, né, para causar aquele certo medo. Como normalmente elas são representadas? Então, novamente, dessa forma que eu falei. Você considera que os filmes são fontes confiáveis de conhecimento específico? Por quê? Nem tanto. Até porque eles são feitos para entreter. Muitas vezes, na verdade, podem fugir da realidade. Você vai ler o artigo de divulgação científica Plantas Carnívoras Existentes mesmo? Escreva 2 curiosidades que você gostaria de ter respondidas sobre essa planta com a leitura do artigo. Então, escrevam aí suas curiosidades. Agora, nós vamos lá para a página 102 para poder diminuir o tempo do nosso vídeo. Vamos lá. Segunda, responda. Letra A. Se as plantas carnívoras retiram do solo nutrientes para sobreviver, então por que elas comem animais? Então, as plantas carnívoras, elas comem animais para poder complementar a sua alimentação, entendido? Então, por isso, elas também se alimentam de animais, para poder complementar a sua alimentação. Letra B. Em filmes, desenhos e jogos, as plantas carnívoras costumam ser grandes e apavorantes. Isso corresponde à realidade? Justifique. Na verdade, não, porque a maior parte das plantas carnívoras elas são pequenas e visivelmente elas são super delicadas e parecem bem inofensivas para nós. Então, quando elas são projetadas de uma forma maior nos filmes, é para a gente ter aquele certo medo. Você já estudou que as legendas também são fonte de informação? Leia a legenda da imagem da Drósera e discuta com os colegas o que ela captura e digere seus alimentos. Então, podemos ver na imagem que quando o inseto ele pousa na Drósera, ele fica preso no líquido que é pegajoso que ela tem, né, que ela produz. E aí ela prende o inseto e esse líquido ele vai ajudar a digerir o inseto. Quarto, ele é pessoal. Usa as informações do artigo e cria uma legenda para a imagem da Nepante. Então, observe a imagem e crie uma legenda para ela. Agora, vamos lá para as páginas 105. Tá? Primeiro, leia as palavras dos balões em voz alta, observando a posição e o som das letras M e N. Depois, pinte de cor clarinha as letras N e N de cada palavra. Então, vamos lá. No balão 1, nós temos camelo, moça, cogumelo. Então, outras palavras que também possam estar dentro desse mesmo grupo, pomada e família, não é isso?
por exemplo. No segundo grupo nós temos canudo, navio e novidade. E aí também pode ter as palavras, por exemplo, boneca e panela. Primeiro, página 105, primeira questão. Leia as palavras dos balões em voz alta, observando a posição e o som das letras M e N. Depois pinte de cor clarinha as letras M e N de cada palavra. Então, aí nós temos 5 balões e vocês irão pintar os M e N's de cada uma dessas palavras. Depois você, agora, numere os balões de acordo com a legenda. 1. Palavras com M antes da vogal. Então, palavras com M antes da vogal, nós temos o primeiro balão aí, né? O balão azul. No segundo, palavras com M antes de vogal. Então, nós temos o balão de cor verde, verde mais escuro, o segundo aqui. No terceiro, palavras com M antes de B, então nós temos o balão laranja, esse mais aqui para o final. E no quarto, palavras com M antes de P, nós temos o balão de cor amarela. E quinto, palavras com N antes das demais consoantes, nós temos o balão de cor verde claro. Segundo, lê as palavras do quadro, depois registra nos grupos correspondentes à atividade 1. Nós temos pomada, computador, boneca, panela, família, trombone, ingresso, bandeira, empada e embaixo. Então vamos lá. No grupo de cor azul, nós podemos estar colocando pomada e família. No grupo 2 de cor verde, nós podemos estar colocando boneca e panela. No grupo 3, que é a cor laranja, nós podemos estar colocando trombone e embaixo. No grupo 4, de cor amarelo, nós podemos estar colocando empada e computador. E no grupo verde claro, grupo 5, nós podemos estar colocando ingresso e bandeira. Terceiro, releia as palavras da atividade anterior e marque as alternativas adequadas de acordo com o som das letras M e N. Nas palavras dos grupos 1 e 4, o som da letra M é diferente. O som da letra N nos grupos 2 e 5 é o mesmo. O som das letras M e N nos grupos 3, 4 e 5 é o mesmo. Então, a primeira alternativa, né? Nas palavras dos grupos 1 e 4, o som da letra M é diferente. E o som das letras M e N nos grupos 3, 4 e 5 é o mesmo. No momento de registrar as palavras de quais grupos há mais chance de ter dúvida quanto ao uso do M ou N e por quê? Eu acredito que seja nas palavras com M e N final, no final da sílaba, porque devido à posição, né, que elas estão. E aí o som das letras são bem parecidos. Então acredito que essa tenha sido a dificuldade de vocês. Leia as palavras do quadro. E aí nós temos lambreta, lambada, sambista, tempero, lâmpada, sombra, marimbondo, emprego, computador, bombeiro, campainha, cambalhota, shampoo, grampeador, príncipe, criança, bandeira, infância, bangalô, manjar, enlatado, tanque, honra, inseto, pente, convite, enxoval e anzol. Letra A, circula as letras que vêm imediatamente depois do M. Então, vocês com certeza irão circular as letras P e B, não é isso? Letra B, no quadro acima, circule a letra que vem imediatamente depois do N. Então, nós temos aí C, C cedilha, D, C, H, então várias dessas letras e aí que vem depois do N.
Discuta o que é possível observar em relação ao uso do M e do N nessas palavras. Então, o M ele é usado antes das letras P e B, e o N ele é o que? Antes das demais consoantes, conforme nós aprendemos. Quinta, complete as palavras a seguir com M ou N. Nós temos emprego na letra A, é com M, não é isso? Letra B, experiência, com N. C, lâmpada, com M. Letra D, bandeira, usamos N. Letra E, convite, nós utilizamos o N, não é isso? E letra F, nós temos cambalhota, então nós vamos utilizar o que? O M. Acrescente M ou N às palavras e faça que elas indiquem, com que elas indiquem coisas diferentes. Por exemplo, sobra, nós temos que palavra sombra. Logo, nós temos longo. Mudo, nós temos mundo. Boba, nós temos bomba. Sete, nós temos sente. Nuca, nós temos nunca. Papa, nós temos pampa. E cota, nós temos conta. Sétima, cria uma dica que possa ser dada a alguém que esteja em dúvida sobre como empregar as letras M e N na escrita dos nomes da figura abaixo. Então, nós temos tampa, com M, não é isso? Tambor, com M. Banco, com M. Morango, com M. Então, a dica para sabermos quando é M e quando é N é quando é M nós utilizamos antes das letras P e B e N antes das demais consoantes. Agora vamos lá na página 108. Segunda questão, letra A. As palavras planta e plantas são substantivos. Que diferença de grafia existe entre as duas formas? Então, porque um substantivo termina com S e o outro não é isso? Ao falar de um substantivo, não está no singular ou no plural, estamos nos referindo ao número desse substantivo. Letra B, responda. Qual forma indica um único elemento? Qual forma que indica um único só elemento é a palavra planta, no singular, não é isso? E qual forma indica mais de um elemento? É plantas, no plural. Terceiro, o Zoológico do Rio de Janeiro conta com animais de todo o mundo. E entre os mais populares estão o elefante, a girafa, o tigre, o rinoceronte, a águia e o gorila. Complete o trecho passando o nome de cada animal para o plural. O Zoológico do Rio de Janeiro conta com animais de todo o mundo. Entre os mais populares estão os elefantes, as girafas, os tigres, os rinocerontes, as águias e os gorilas, todos eles em plural. Quarto, responda. Letra A. Que alteração foi necessário fazer para passar os nomes dos animais para o plural? Então, nesse caso, nós acrescentamos apenas o S, né? A letra S. Foi necessário fazer mais alguma alteração no texto? Nesse caso, nós tivemos que passar para o plural as palavras também que acompanhavam os nomes desses animais. No caso, os artigos, né? Nós colocamos os elefantes ou as girafas. Agora, vamos lá para a quinta questão. Na página 110. Quinto, leia o trecho de um depoimento de um garoto que imaginava que um monstro morava embaixo de sua cama. Continue modificando o trecho, imaginando que se trata de mais de um monstro. Então, nós temos o monstro que morava embaixo da cama de Temeroso. Quando eu tinha uns 7 anos de idade, meu pai vivia pegando no meu pé para arrumar o quarto, até que ele não era tão bagunçado, mas conforme se chegava mais perto da cama, a bagunça aumentava.
Acontece que desde que eu era bebê, eu sabia que havia um monstro horroroso morando debaixo da minha cama e evitava me aproximar dela. O monstro era sinistro. Toda noite, quando eu ia dormir, ele rosnava e fazia uns ruídos estranhos. Acho que estava mastigando pedaços dos meus brinquedos. E sempre que meus pais entravam no quarto, ele parava na hora. Então fica assim, ó. Os monstros eram sinistros, né? Toda noite que eu ia dormir, eles rosnavam e faziam uns ruídos estranhos. Acho que estavam mastigando pedaços dos meus brinquedos. E sempre que meus pais entravam no quarto, eles paravam na hora. Isso aqui é o final do trecho já, né? Então percebam, por exemplo, lá no título, os monstros que moravam. Então fazia sempre essa levando para o plural dessas palavras. Então essa é a correção da nossa atividade de língua portuguesa.